Bem, eu quero ler com você aqui algo que está escrito no livro de Lucas, no capítulo de número 5, capítulo de número 19 de Lucas, 19, versículo de número 10. O último versículo que fala do encontro que Zaqueu teve com o Senhor Jesus Cristo. Ou o encontro que Jesus teve com Zaqueu. No final do versículo 10 está escrito assim, ou no versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Filho do Homem é um título messiânico dado à pessoa de Jesus, e esse título messiânico dado à pessoa de Cristo, ele já o fora no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento já falava do Filho do Homem, lançando isso à pessoa de Jesus, que é o Deus que se fez homem, identificando-se com nós seres humanos. Por isso, Filho do Homem, né? Jesus Cristo, o Cristo de Deus, ele não tinha forma humana. A Bíblia fala que ele assumiu a forma humana. E ele veio aqui com um único propósito, irmão. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não anunciou palavra, ele não anunciou palavra de condenação. Não anunciou palavra de condenação. Por que o Senhor Jesus Cristo não anunciou palavra de condenação? Muito simples. Irmão, se ele veio buscar e salvar o homem que estava perdido, quer dizer que a pessoa sem Jesus Cristo, ela está perdida. E perdida é alguém que não se encontrou com Cristo e, consequentemente, essa pessoa está andando a passos largos, distanciando-se a cada dia do Salvador. Ora, se a pessoa se distancia do Salvador, se está longe do Salvador, para onde é que ela está indo? Para onde é que ela está indo? Então o Senhor não trouxe palavra de condenação, o Senhor trouxe palavra de salvação. Palavra de salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse certa ocasião assim: eu não os condeno, mas a palavra que vos rejeita, essa vos julgará. A palavra que vós rejeitais, essa vos julgará no último dia. Né? Então, quando uma pessoa ouve a palavra da salvação e ela rejeita esta palavra, qual é a esperança que essa pessoa vai ter no coração na vida além? Qual é a esperança? Nenhuma. Nenhuma, não tem esperança. Porque se a esperança nos vem de nós acreditarmos em Cristo, consequentemente nós não teremos essa esperança se nós não confiarmos nele, não acreditarmos na pessoa dele. Não teremos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala que o Filho do Homem, falando de si mesmo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ele está falando após um diálogo que ele teve com Zaqueu. Zaqueu, ele não se tornou um apóstolo de Cristo, não se tornou. Até porque o episódio que aconteceu entre ele e Cristo veio depois das escolhas que o Senhor Jesus Cristo fez dos 12. Né? Depois da escolha que o Senhor Jesus Cristo fez dos 12 discípulos que foram escolhidos de uma multidão e que posteriormente se tornaram seus representantes na terra, seus apóstolos. Então, irmãos, eu quero falar sobre as pessoas que foram chamadas pelo Senhor Jesus Cristo para se tornarem seus apóstolos. Logicamente, essas pessoas, elas foram escolhidas de uma multidão de discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não iniciou apenas com os 12 discípulos. O Senhor Jesus Cristo, ele começou o seu ministério e muitas pessoas fluíam para acompanhá-lo, para segui-lo. Muitas pessoas. Não foram apenas os 12, Muitas pessoas começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo, né?
Tem um versículo, no capítulo 5 de Lucas, no capítulo 5, diz que certa ocasião, o Senhor, ele chegou num campo, num local, num lugar, as pessoas o estavam esperando. Para essas pessoas estarem esperando, houve a necessidade de alguém informar para essas pessoas que Jesus, numa determinada hora do dia, ele estaria naquele local. Então a Bíblia nos fala que fluiu uma grande multidão para aquele local, vindo de tantas partes, de tantos locais, de tantos lugares diferentes. E eles vinham ali para o grande culto que o Senhor Jesus Cristo estaria realizando ao ar livre. Um grande culto que o Senhor estaria fazendo. E era um local plano e as pessoas afluíam ali, estavam ali, e a Bíblia nos diz que do meio dessa multidão que ali estavam, havia muitas pessoas enfermas, havia muitas pessoas perturbadas, havia muitas pessoas que estavam ali e que não eram discípulos do Senhor. Essas pessoas faziam parte da multidão. Fazer parte da multidão é diferente de fazer parte de discípulo. Por quê? Porque o discípulo é alguém que está disposto não apenas a receber algo que o Senhor Jesus Cristo dá. O discípulo é alguém que quer aprender para se tornar seguidor, aprender para se tornar imitador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, irmãos, tanto naquele tempo como em todos os séculos, até os dias de hoje, e nos nossos dias, existem pessoas que fazem parte da multidão, pessoas enfermas que eles recebem sim a bênção, recebem sim a cura, pessoas que estão com a situação na vida muito difícil e que elas têm fé, são da multidão, não são discípulos, elas não são seguidores de Cristo, não são, mas são pessoas que exercem fé, têm fé no Senhor. Como existem muitas pessoas hoje, elas fazem parte da multidão que acredita no Senhor, mas não fazem parte do grupo de discípulos, isso é, daquelas pessoas que estão dispostas a amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Aquelas pessoas que estão dispostas a pagar um certo preço, porque a Bíblia fala assim, o Senhor disse, quer vir após mim? Pegue a tua cruz, negue-se a si mesmo. Isso é discípulo. Quer vir após mim? Quer vir após mim? Toma cada dia a tua cruz, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. Isso é o discípulo. Né? Então, o discípulo é alguém que está olhando para Jesus e procura imitá-lo. Logicamente que jamais será um imitador em perfeição, porque Jesus ele é perfeito e não existe um único discípulo que seja totalmente perfeito. O discípulo, ele é um aprendiz costumado, é alguém que está olhando para o Senhor e costumeiramente só olha para o Senhor e quer seguir o Senhor e quer imitar o Senhor, e ele quer a cada dia melhorar, buscando a perfeição do homem perfeito que é Jesus Cristo, sabendo que ele jamais se tornará igual ao Senhor enquanto ele tiver nesse corpo. Ele poderá imitá-lo em muitas coisas, mas ele nunca vai deixar de ser uma pessoa falha, nunca vai deixar de ser uma pessoa que erra, uma pessoa nunca deixará de ser, né? Mas ele se tornará alguém que terá sempre no seu coração o desejo de superar os seus próprios erros e as suas próprias falhas, de olhar para Jesus e seguir avante, de olhar para Jesus e seguir em frente. Então o Senhor, a Bíblia nos fala que num dado momento da vida dele, irmão, ele tinha muitas pessoas que estavam seguindo, faziam parte da multidão, pessoas que eram curadas, pessoas que eram abençoadas, né? Mas existia essa classe de pessoas, os discípulos, aqueles que estavam dispostos a seguir o Senhor. E uma pessoa disposta a seguir o Senhor é porque ela tem um relacionamento com o Senhor.
Ela tem intimidade com o Senhor. E essa intimidade do Senhor faz com que ela tenha coragem suficiente para deixar tudo, olhar para o Senhor e seguir o Senhor. Da forma que fez o cego lá de Jericó, que ele foi curado da sua cegueira, a Bíblia fala que ele seguiu Jesus Cristo estrada afora. Da mesma forma, daquele rapaz que estava vendo o Senhor Jesus Cristo, e ele disse para o Senhor assim: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Aí Jesus viu que ele era da multidão, ele não era um discípulo. Então ele alertou aquele rapaz: olha, se você estiver disposto a me seguir, é melhor você pesar a situação, é melhor você fazer os cálculos de quanto isso vai te custar, para ver se você realmente está disposto, porque é ruim a pessoa que começa a querer construir uma casa, um edifício, algo, e que ele não tem dinheiro para terminar. Ele começa e daí fica tudo aquilo em ruínas. É difícil, muito difícil, né? Alguém vai dizer: está vendo lá aquele fulano lá, começou a fazer algo e não terminou. Né? Quer dizer, é alguém que vai se decepcionar e que vai decepcionar as outras pessoas que estavam esperando alguma coisa nele. Olha que difícil que aquele fulano está construindo. Mas daqui um dia, mas faz um ano já que está parado, faz 2 anos, está em ruínas. Está em ruína. Então, o discípulo é aquela pessoa assim que está quietinho e o Senhor passa perto dele e fala assim: você vem e segue-me. Ah, mas espera aí, eu preciso fazer. Não, deixa os outros fazer o que tem que ser feito. Você vem e segue-me. Essa é a diferença de ser chamado pelo Senhor, de ser escolhido pelo Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi escolher os 12, não pense você que ele escolheu todos de um dia para a noite, né? A gente, lendo a Bíblia Sagrada, está numa sequência, parece que tudo aconteceu na mesma hora. Parece que ele chamou os 12 lá: Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Filipe, Mateus, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Simão Zelote. Acha que não foi assim. Não foi assim. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, ele passou uma noite inteira orando com esse propósito. E após ele ter orado uma noite inteira sobre esse propósito, aí então ele começou a escolher os seus 12 que se tornariam seus apóstolos, e ele os escolheu do meio dos seus discípulos. Do meio dos seus discípulos. Sabe, aqueles 7 que foram escolhidos para serem diáconos, aqueles 7 que foram escolhidos para serem diáconos, foram escolhidos da onde? Do meio dos discípulos, né? Do meio. Então, esses 12 foram escolhidos não do dia para a noite, né? Ao ler a Bíblia nos dá essa interpretação, mas se nós formos ler, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e quando você lê toda, você tem uma explicação melhor daquilo que está escrito, um entendimento melhor, você vai saber que Pedro e André, eles eram discípulos de João Batista, né? Eram discípulos, e por várias vezes eles viram João Batista apontar Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, né? E aí eles começaram a olhar para o Senhor e seguir o Senhor. O Senhor olhou para eles e falou: que vocês estão me seguindo aí? Ô mestre, onde é que o senhor mora? Vem e vê. A partir de agora vocês vão ser pescadores de homens, né? Pescadores de homens. Então as chamadas foram diferentes, né? Por exemplo, irmão, é nesse ponto que eu quero chegar. Quando ele foi chamar, quem? No capítulo 5, né, que eu tinha falado aos irmãos, quando ele chamou Levi, né? Levi é o Mateus, Levi, o Mateus, né? O que esse Levi era? O que esse Levi era? Levi, ele era um coletor de impostos. Ele cobrava impostos para o governo romano. E ele estava sentado na coletoria de impostos, irmãos.
Mas isso não quer dizer que ele já não fazia parte do discipulado. Não é que o Senhor Jesus Cristo passou ali, viu Mateus ali sentado, sem nunca ter nenhum contato com ele, sem saber absolutamente nada, e de repente o Senhor fala para ele: você vem e segue. Não, a Bíblia fala que o Senhor escolheu os 12 dos seus discípulos, do meio dos seus discípulos. Quer dizer que Mateus, ele era um dos discípulos, ele era um cobrador de impostos, da mesma forma que Zaqueu era um cobrador de impostos. Mas o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu foi salvo, né? Porque esse versículo 10 de Lucas 19, quando Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, foi no final do diálogo na casa de Zaqueu, quando Zaqueu entregou sua vida para Jesus e expressou uma palavra que caracterizou de que ele realmente estava arrependido dos seus pecados e consequentemente foi salvo ali pelo Senhor. Por isso o Senhor disse essa frase: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Mateus também era um coletor de impostos, mas o Senhor escolheu Mateus e não escolheu Zaqueu para ser apóstolo, escolheu Zaqueu para ser discípulo, um discípulo. Mas Mateus não, Mateus ele escolheu para ser apóstolo. Então Mateus estava sentado na coletoria, estava recebendo imposto do povo, né? Aí o Senhor Jesus Cristo passa lá, irmãos. É inconcebível, se não houvesse nenhum tipo de relacionamento entre eles, de conhecimento entre eles. Quem é que iria seguir um homem que chega, passa para você vem e segue? Quem é que? Não. A pessoa precisa ser convencida primeiramente. A pessoa precisa entender primeiramente o projeto e o plano de Deus, né? Ele precisa saber. Ele precisa ter um mínimo de relacionamento com o Senhor. Então, Mateus tinha esse relacionamento. E quando Jesus passa na coletoria de impostos, e nosso Senhor diz para ele: você vem e segue-me, irmão. Olha a atitude que Mateus teve. Essa atitude, amado, são atitudes de pessoas que têm convicção do chamado que recebe. Ele fala assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Ele tinha alguma coisa, Cezinha? É lógico que tinha. Você não pode deixar tudo se você não tem nada. Você não pode deixar tudo se você não tem nada. Então ele recebeu um chamado. Você vem e segue-me. Sim, você vem e segue. Mas esse chamado não se deu somente naquele momento, irmão. Não se deu naquele. Era algo que estava fermentado dentro do coração, fervendo dentro do coração de Mateus. É aquela pessoa que ela está sentada, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, mas o coração dela está fervendo por fazer alguma coisa, desejosa lá no fundo da alma, a alma queimando por fazer alguma coisa. Ela não conforma de ficar quietinha, de ficar sentada. Ela tem alguma coisa movendo dentro dela, mexendo dentro dela. Nem todos sentem isso, não. Os discípulos todos são discípulos, mas esse que tem um chamado especial, tem alguma coisa borbulhando dentro dela, tem alguma coisa fervendo dentro dela, tem alguma coisa. Então, quando ela recebe o chamado, você vem e segue-me. Irmão, era tudo que ela queria, era tudo que ela desejava, era tudo que ela esperava. Então, vem e segue-me. Irmão, vem e segue-me. Essas pessoas que são chamadas e recebem o vem e segue-me, são aquelas pessoas que estão totalmente, irmão, aceitam totalmente o chamado e não recusam o chamado por qualquer coisa. Pode parecer, ela não recusa, ela vai, ela sabe que o chamado é a melhor coisa para a vida dela. Ela sabe que exercer o chamado de Deus na vida dela é aquilo que vai completar a alma dela, vai completar o coração dela, vai completar
a vida espiritual dela. É assim, né? Então, a Bíblia fala que o que Levi fez? Deixou tudo e seguiu Jesus, né? Deixou tudo e seguiu Jesus, estrada afora. Não, diz aqui, deixou tudo e o seguiu. Irmão, vejam bem, Levi talvez fosse uma pessoa, ele não era uma pessoa aceita pelos judeus, não. Ele, como Zaqueu, ele era também odiado pelo povo judeu, era rejeitado pelo povo judeu e era considerado como um traidor da nação, porque ele cobrava imposto para o governo romano do povo judeu, que eram seus conterrâneos. Levi é a mesma coisa, da mesma forma. Levi, ele era rejeitado, mas a rejeição de Levi não era por parte das pessoas que trabalhavam junto com ele e as outras pessoas. A rejeição de Levi se dava pelos mestres da lei, pelos escribas, pelos fariseus. Ele era terrivelmente rejeitado. Ele tinha o rótulo de ladrão, ele tinha isso. As pessoas não olhavam para ele com bons olhos, e as pessoas que não olhavam para ele com bons olhos não era a pessoa da mesma classe dele, eram pessoas que se auto-intitulavam mais santas, mais sábias, os interpretadores, os intérpretes da lei. Então, uma das primeiras coisas que ele fez, sabe o que foi, irmão? Ele convidou Jesus num determinado dia e ele ofereceu um grande banquete. O grande banquete que ele ofereceu, sabe para quem foi? Foi para os pecadores e para os publicanos. Os publicanos eram as pessoas que trabalhavam da mesma maneira que Levi e se identificava com ele no trabalho. E os pecadores eram as pessoas que se identificavam com ele, porque todos os santos da época, por assim dizer, acusavam-no de ser um pecador. Então ele não convidou essas pessoas, não. Assim como ele foi chamado pelo Senhor, né? E Jesus o aceitou, Jesus o recebeu, e ele se sentiu prestigiado, valorizado. Então ele faz um enorme banquete. Quem é que ele convida? Os seus amigos que trabalhavam que exerciam a mesma função que ele exercia, e as demais pessoas que eram consideradas pecadores, que eram desprezadas por essas pessoas. E aí o Senhor vai lá, irmão, o Senhor vai nesse banquete. A Bíblia fala que então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, né? Aqui no livro de Lucas fala outras pessoas, no livro de Mateus fala pecadores, né? Mas, olha aqui, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Irmão, você sabe que tem pessoas que têm a coragem de colocar objeção, pessoas que querem confrontar aquilo que Jesus faz. Tem pessoas assim, tem pessoas que elas se acham altamente capacitadas para confrontar o que nosso Senhor Jesus Cristo ensina na palavra dele. Quando o Senhor Jesus Cristo disse lá, em 19:10 de Lucas, no último diálogo com Zaqueu, onde ele expressa aquela palavra assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. É porque esses fariseus também, essas pessoas dessas facções religiosas, facções políticas religiosas, eles estavam também questionando como é que pode... questionando os discípulos do Senhor: como é que pode o mestre de vocês entrar na casa desse homem aí? Esse homem é um pecador, esse homem é isso. Eles colocaram um monte de adjetivo na vida de Zaqueu, né? Mas
O Senhor disse: vocês não entendem a minha missão. Vocês não compreendem o que foi que eu vim fazer. Vocês não entendem o que eu estou fazendo. Quem é que precisa de médicos? São os doentes ou sãos? Quem é que precisa de cura? Quem está enfermo ou aquele que está são? E todos concordam: quem precisa de médico é aquele que está doente, e quem precisa ser curado é aquele que está enfermo. E aí Jesus fala: pois é, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui é a mesma coisa, irmão. Ele recebe acusação, a mesma acusação que às vezes, irmão, que às vezes é lançada por muitas pessoas nesse quesito. A pessoa chega na igreja e vê uma pessoa aí sentada: sabe quem está ali? Agora é crente lá, agora é cristão, agora anda com a Bíblia debaixo do braço. Cara, um puta de um salafraia, um baita de um... É assim, é a mesma coisa, é o mesmo julgamento, a mesma coisa. Eles colocam objeção naquilo que Jesus fala. Se Jesus quiser salvar alguém, seja a pessoa foi o que foi, seja quem for, irmão, quem deu a vida para salvar foi Jesus. Quem morreu pelo homem foi Jesus. Quem entregou-se a si mesmo para trazer salvação para o homem foi Jesus. Jesus. Então, não tem esse negócio de ficar colocando: mas como é que pode Deus aceitar aquela pessoa agora? É porque você não conhece o amor de Deus. É porque você não sabe que quem fez o sacrifício para salvar o homem não foi você e nem ninguém da sua família. Foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que fez homem, o Deus que assumiu a forma humana justamente para entregar o corpo dele, o sangue dele na cruz do Calvário, para trazer salvação aos pecadores, para trazer salvação aos publicanos, para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Amém, irmãos? Amém? Então, glória a Deus, irmão. Sabe o que eu entendo? Quando eu leio a palavra assim, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, que Jesus veio buscar e salvar o pecador, eu olho na Bíblia Sagrada e eu vejo que pecador, ou todos nós somos. Não há um justo sequer, nenhum sequer. Pior de tudo é aquela pessoa que ela se acha justa e despreza o que Jesus Cristo fez por ela, ou despreza aquelas pessoas por quem Jesus morreu, deu a vida por elas, e essas pessoas aceitaram como Salvador, aceitaram Jesus como Salvador, foram remidas, foram lavadas, purificadas no sangue. E essas pessoas sim chegarão à presença dos céus. Lembra que Jesus Cristo disse para os fariseus: os pecadores e os publicanos entrarão à frente de vós nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, glória a Deus, porque Jesus veio nos buscar, nós, homens pecadores, porque não existe um único, só uma única pessoa é sem pecado: Jesus Cristo nosso Senhor. Não tem um único apóstolo que não tenha sido pecador, nem José, pai de Jesus, nem Maria, mãe de Jesus. Não existe pessoa imaculada a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu do céu, aquele que é santo eternamente, o único sem erro, o único sem falha, o único sem pecado. Por isso ele é o sacrifício perfeito para buscar e salvar e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Glória a Deus. Então, se sinta abençoado e privilegiado, porque o Senhor te encontrou e o Senhor disse: você vem e segue-me. Você se tornou um discípulo do Senhor. Lembra sempre uma coisa: nós não fazemos parte da multidão. A multidão crê, a multidão recebe milagre, a multidão ela acredita, mas a multidão ela não segue ao Senhor. Discípulo é o imitador, aquele que olha o seu mestre, olha para ele e o segue estrada fora. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor.
Eu quero orar, ó Deus, nesta noite, em favor desses teus filhos que aqui se encontram. Ó Deus, eu não sei, Senhor amado, Senhor santo, o que realmente cada um, meu Deus e meu Pai, precisa. Mas, ó Deus, nós precisamos sempre de Ti. Buscando o Teu reino, buscando a Tua pessoa em primeiro lugar, as outras coisas todas são acrescentadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu peço a Ti, Senhor, abençoe todos quantos estão nos assistindo, nos acompanhando nesta hora. Que Tua mão sagrada, bendita, perfeita e santa esteja, Senhor, sobre a vida de todos eles. Que a Tua mão, Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua mão, Senhor, a Tua mão esteja sobre todos, para a Tua honra, para a Tua glória e para o louvor do Teu nome santo. Abençoe, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, esses nossos amigos que estão nos assistindo, seus lares, suas famílias, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor. Se há alguém enfermo e doente, quem é o médico dos médicos? Quem é, Senhor meu Deus, que deu o corpo dele, que foi moído pelas nossas transgressões, como o profeta Isaías fala, pelas suas pisaduras é que somos sarados, isso é, pelas feridas dele é que nós somos sarados. Ele também pagou o preço da nossa paz. A Tua palavra fala que o castigo que nos traz a paz, Ele foi quem recebeu, Ele foi quem pagou. Por isso, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro em favor de todos os Teus filhos que aqui estão nesta noite. Põe a Tua mão favoravelmente sobre todos eles, ó Deus. Senhor, aquele que está precisando de cura, cura ele, Senhor. Dá a Tua bênção a ele. Dá a Tua graça a ele. Dá a Tua misericórdia a ele, Senhor. Meu Deus, aquele que está com uma situação difícil, Senhor amado, vivendo uma situação contrária, vivendo um momento difícil na sua família, na sua casa, no seu lar. Senhor Jesus, em quem é que nós iremos nos refugiar? Ou em quem é que nós iremos buscar, Senhor, a força suficiente? Em quem é, Senhor meu Deus e meu Pai, que nós iremos e depositamos, ó Senhor meu Deus e meu Pai querido, a nossa confiança e a nossa fé, a não ser na Tua pessoa. Por isso eu te peço, Senhor, abençoe a todos os Teus filhos. Abençoe, Senhor, cada um na sua necessidade. Por quê? Porque é a Tua palavra que fala que Deus em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por abençoar a vida de todos. Em nome de Jesus. Amado, coloca a Tua mão sobre a sua cabeça. Senhor, coloca a Tua mão sobre a cabeça, sobre a mão desse meu irmão, Senhor. Sobre a cabeça desse meu irmão. Em nome de Jesus, ó Senhor. Visita cada um deles, ó Pai. Visita, Senhor. E entrega, Senhor, a bênção, porque o Senhor tem para dar. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É a Tua palavra tudo que diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome de Jesus Cristo, crendo, nós vamos receber. A Tua palavra fala, Senhor Jesus amado, que nós devemos pedir em Teu nome, e crendo, o Pai Celestial vai nos responder, porque todas as promessas que existem da parte de Deus, elas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada um dos Teus filhos, para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.